Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo, a verdade, a origem de Jesus Cristo e seus ensinamentos. No último vídeo que nós publicamos, irmãos, nós vimos Jesus ensinando coisas muito importantes a respeito de nossas vidas, a respeito de como nós poderemos segui-lo sem ser enganados. Jesus é dos homens, é o homem mais sincero que já existiu neste planeta. Jesus é aquele em que, se você confiar e fizer aquilo que ele diz, é exatamente aquilo. Foi o único a demonstrar isso em ações, obras e palavras. Jesus Cristo. Ele disse a todos os seus discípulos e posteriormente a todos que o seguissem que entrasse pela porta estreita e caminhasse pelo caminho apertado, cheio de espinho, dificultoso. Aqui nesta vida, durante a caminhada, procurasse sempre entrar na porta estreita, no caminho espinhoso. Evitasse, não entrasse na porta larga, no caminho largo e espaçoso que todo mundo entra, que todo mundo vai. Por que Jesus Cristo ensinou isso? Ele deixou bem claro que aqui neste mundo, aqui nesta vida hoje, todo seguidor de Jesus Cristo passará por dificuldade. Primeiro porque ele detém, ele leva a verdade. O mundo jaz no maligno. O mundo é injusto, o mundo é mau, o mundo é traiçoeiro, o mundo segue conforme os desejos e corações mais malignos dos homens. Então, se um seguidor de Jesus Cristo der tudo bem aqui, ele tiver um bom dinheiro na poupança, no banco, ele tiver tudo de bom, ele tiver luxo, ninguém fizer nada com ele, ninguém mexer com ele, o que é que esse seguidor está fazendo para Jesus Cristo? Que quando fala a verdade as pessoas caem em cima para tentar detê-lo, para tentar pará-lo. Será que esse seguidor de Jesus Cristo, que está no bem bom, todo mundo aceitando ele, ele aceita tudo também, será que esse seguidor está seguindo realmente Jesus Cristo na porta estreita e no caminho pedregoso e dificultoso? Pense. Se o seu caminho está largo, se a sua porta está larga, se está tudo bem, se não acontece nada com você, nesse mundo que não é governado por Deus, não é dirigido por Deus, mas por Satanás, injustiça, terror, tudo contra a verdade, tudo contra a pureza, o que é puro, o que é santo, o que é limpo, verdade, destrói, passam por cima. Você está se dando bem aí? Tem alguma coisa errada. Como você está no meio da lama e aceita tudo? Por isso ele disse, procure entrar na porta apertada e no caminho espinhoso. Ou seja, não deixem de falar a verdade, não deixem de pregar o evangelho, não deixem que as pessoas estejam fazendo coisas erradas, não fiquem calados, falem. E à medida que você falar, você vai ser perseguido, você vai ser descanteado, você vai ser maltratado, você vai ser colocado à parte. Por quê? Porque você fala a verdade, porque você é seguidor de Jesus Cristo. Satanás não vai deixar você em paz. Não há como você ter paz nesse mundo. Por isso que Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. O mundo é aqui para você vencer, não é para você ter prazer. Há muitos que dizem, mas nós também, seguidores de Deus, podemos aproveitar alguma coisa no mundo, as coisas belas que Deus fez, a natureza. Será? Era para ser feito isso antes do pecado. Era para aproveitar tudo de bom, porque estava sem pecado, estava tudo bem. Mas depois que o homem pecou,
A luta dele agora não é para se aproveitar de nada aqui não. A luta dele agora é para restaurar, para voltar ao seu estado original, estado de santidade. E isso requer muita luta, isso requer muito sofrimento, isso requer entrar pela porta estreita, isso requer andar pelo caminho dificultoso e espinhoso, contra tudo e contra todos. Se você está com paz, procure saber o que você fez. Foi nisso que Jesus quis nos alertar. Por isso que muitos que desfrutam dessas coisas todas, dessas bondades todas, Jesus Cristo que disse que eles chegariam para Jesus Cristo e diriam assim: e sabe por que eu estou lhes ensinando essas coisas, meus discípulos? Porque no dia do julgamento muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome, Jesus, nós não expulsamos demônios? Nós não fizemos muitas maravilhas aqui na terra, na frente dos homens, usando o teu nome? Jesus Cristo disse, antes, Jesus já tinha dito, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Quando você faz a vontade de Deus aqui neste mundo, não tem jeito. Você não tem paz. A prova de que você está fazendo a vontade de Deus é quando você não tem paz nesse mundo. Porque Satanás e o mundo, as sociedades, as pessoas vão ficar contra você. Isso é fato. Isso não é conto da carochinha. Você só não aceita isso se você não quiser. Você só não entra na porta apertada se você não quiser. O conselho de Jesus Cristo está dado. Depende de você querer ou não. E essas pessoas reivindicarão por dizer que é seguidor de Jesus Cristo, que é crente, que é não sei o quê, que é cristão, vai reivindicar. E até poderiam ter feito essas coisas mesmo, expulsado demônios em nome de Jesus Cristo, né? Ter feito muitas maravilhas e sinais. Mas fizeram. Estavam fazendo? Quando fizeram com o coração realmente íntegro? Estavam realmente na porta estreita? Ou estava na porta estreita e no caminho dificultoso? Ou estava aproveitando, né? Depois desses milagres, depois dessa expulsão de demônio, aí o mundo de Satanás vem, né? Umas pessoas, aí começa a lhe elogiar, começa a lhe colocar no patamar alto, e você começa a receber aquilo, começa a receber aquela. Aí você estava no caminho apertado. Quando Jesus Cristo expulsou demônios também, sabe o que foi que disseram com ele? Tu expulsa demônio pelo espírito de Beelzebul. Até expulsando demônios, curando, fazendo muitas maravilhas, a tendência é você ser perseguido, chamado de charlatão, chamado de mentiroso, de enganador. Tem enganador de pessoas. Se essas coisas acontecerem, você sendo provado, e você não curtir as coisas desse mundo, certo? Rejeitar tudo, tudo e todos, porque tudo que vem do mundo é corrupto. Tudo que vem da sociedade e do mundo é corrupto, em comparação a Deus, sabe? Não é as leis dele, não. Que muitas vezes as leis estão para a sociedade boa, mas para Deus não é. Então, você não pode aceitar. Jesus Cristo diz para essas pessoas que reivindicam isso: eu nunca vos conheci, fiquem longe de mim vocês que praticam a iniquidade. Observe o termo iniquidade na resposta de Jesus Cristo àqueles que reivindicam: Senhor, Senhor, nós não fizemos isso no teu nome? Nós não pregamos no teu nome? Um dia não fizemos isso? Vós que praticais a iniquidade. Porque para Deus, irmãos, o tempo é atual. Não é o que você fez quando você pregou, quando você falou, não. Não é muito menos o que você vai fazer. É agora. É neste exato momento. O seu coração está sendo provado por Deus agora. É hoje que ele tem que estar íntegro. É hoje que ele tem que estar na humildade, na dependência de Deus. Rejeitando o conforto, rejeitando o bem bom, rejeitando as coisas, porque você não vai crescer espiritualmente. Então, para você não se enganar nisso, para você aceitar esses ensinamentos de Jesus Cristo, o importante é ter certeza do que está praticando e ensinando aos outros. É realmente o ensino de Jesus Cristo? Isso faz muita diferença, irmãos. Por quê? Porque seguindo os ensinos de Jesus Cristo, seguindo os conselhos de Jesus Cristo, nem os loucos errarão o caminho do céu. E como é que vai ter tanta gente, infelizmente, vai pelo caminho largo, vai pela porta larga, por onde todo mundo vai? Não quer sofrimento, não quer perseguição, não quer nada. Por quê?
Apesar de que o ensino de Jesus Cristo foi tão bem feito que nem os loucos, se seguirem, errarão. Não tem como errar. Os ensinos de Jesus Cristo, se seguir ele, não tem como errar o caminho do céu. Não há como você ser condenado. Mas por que tantos escolherão a porta larga, o caminho espaçoso? Porque é a decisão do homem, irmãos. É a minha decisão, é a sua, que não quer a porta de sofrimento. Você tem que lutar contra você. Seu inimigo não está fora. Seu inimigo está em você, em não querer aceitar os ensinos de Jesus Cristo. Este é o problema. Muitas vezes, irmãos, o problema não é Satanás, não é o maligno. O problema é você. Só que Satanás fica na mente. Rapaz, não faz isso não, rapaz, eu tenho que curtir. É assim que ele bota na mente das religiões, das pessoas religiosas. Não, mas também tem que curtir aqui, temos que sair. Não se tem tempo não para isso não. A não ser que se esteja falando a verdade. Se houver condições, tiver para isso, pode ser. Contanto que não deixe de falar a verdade. Contanto que não fique enganando. Olha, quem ensina aos outros o evangelho falsamente. O evangelho de prazer, o evangelho de conforto. Mas é a verdade. O evangelho de verdade é aquilo que a gente fala que Jesus Cristo ensinou. Porta estreita, caminho espinhoso, no mundo tereis aflições. Aceite isso para a sua própria felicidade. Quando Jesus Cristo terminou esses ensinamentos, ele foi para um monte. E aquela multidão de discípulos ficaram de boca aberta diante de tanta sabedoria e autoridade que emanava de Jesus Cristo. Era muita segurança que Jesus Cristo, irmãos, transmitia às pessoas, muito diferente dos religiosos, aqueles que ensinam as religiões, aqueles que ensinam as denominações. Jesus era muito diferente. Os saduceus, os fariseus, os escribas, sacerdotes, todos com ensinos mecânicos. O povo de Deus viu em Jesus Cristo a verdade. Doía. Muitos deles desistiram da caminhada. Mas eles viam a verdade. Eles não viam o conto da carochinha, história de trancoso, de quem quer simplesmente o seu bem material, seu dízimo, seus dinheiros, suas ofertas. Não. Jesus não era desses, não. Jesus era daquele que dizia a verdade. É assim, para seu próprio bem. Com Jesus Cristo não tinha isso. Com Jesus Cristo, os ensinos dos religiosos foram apagados da mente daquele povo. Aquele povo viu uma nova expectativa, uma nova vida, um novo tipo de ensinamento, algo real, algo em que eles podiam confiar. E à medida em que Jesus ensinava, ele expulsava os demônios, curava paralítico, curava os cegos, para comprovar a verdade de Deus. Então as pessoas viam e sabiam realmente o ensino dele. Eu sei que eu não aceito, porque nenhum aceita. O ensino verdadeiro de Jesus Cristo, os homens não aceitam, ele tem que lutar para aceitar, para lutar dentro dele. Mas eles viam que vinha de Deus, por causa dos milagres, confirmava a palavra, que Jesus disse que a minha doutrina é do meu Pai. Aí ele confirmava com os milagres que os sacerdotes, os religiosos, os saduceus, os fariseus, né, os religiosos das denominações, não podiam fazer. Eles só ensinavam a lei de Moisés, mas não faziam milagre. Coisa mecânica, faça só isso. Aí amenizava para um, cortava para outro. Acepção de pessoas, Jesus não. Jesus cortou tudo, é tudo um só, tudo de uma maneira só, tudo de um jeito só. Todos terão direito. Agora precisa se negar. Precisa negar suas vontades e desejos. Então Jesus ali, depois do monte, ele retorna para a cidade de Cafarnaum. E ali, irmãos, acontece um dos fatos muito interessantes. Jesus retorna para a cidade de Cafarnaum. Vocês estão lembrados da cidade de Cafarnaum, né? Uma das piores no reino de Israel da época de Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus Cristo nasceu numa manjedoura, certo? Nasceu numa estalagem de animais. Foi colocado numa manjedoura, local onde fica filhote de animais, certo? Jesus Cristo depois isso foi em Belém. Depois ele voltou para Nazaré, pior cidade da região, de onde não vinha nada de bom. Teve que fugir de Belém primeiro para o Egito, para não ser morto por causa de Herodes, que estava assassinando as crianças, certo?
Então ele foi para o Egito. Quando ele retorna, em vez de ficar em Belém, Belém estava mais próximo a Jerusalém. Jesus era o descendente de Davi, o Messias, o rei de Israel. Mas ele não nasceu no palácio de Davi em Jerusalém. Isso quer dizer alguma coisa a você e a mim. Aprenda. Não aprenda com os religiosos, não. Aprenda com Jesus Cristo. Ele não nasceu no palácio de Davi, certo? Em mármore, no berço de ouro, não. Ele nasceu na estalagem de animais. O rei, aquele que muitos dizem assim, ah, meu pai é o dono do ouro e da prata. Esse dono do ouro e da prata está dizendo a você que ele nasceu na estalagem de animais, certo? Que foi colocado numa manjedoura, num local de filhote de animais. Não nasceu no palácio, não em Jerusalém, não. Não foi aclamado como rei, não, nem como príncipe, não. Como um simples judeu pobre e carpinteiro. Esse foi Jesus Cristo. Quando voltou do Egito, em vez de ficar em Belém, que estava mais próximo, daqui para frente, agora o Senhor Jesus vai voltar para o palácio, que é o seu lugar de direito, o palácio de Davi. Não, foi para Nazaré, uma das piores cidades, de onde não vinha nada de bom. Equivale a dizer uma das piores favelas que tiveram numa cidade. Dali vinha alguma coisa boa? Não vem não. Foi para Nazaré. De Nazaré, quando cresceu, que foi batizado por João Batista já com 30 anos, quando ele foi batizado por João Batista, em vez de voltar para Nazaré, sabe quando é que ele foi? Para Cafarnaum, pior ainda do que Nazaré. Quanto mais Jesus Cristo vivia, mais ele se afastava das riquezas, do palácio, da elite, de todo o clero religioso. Jesus Cristo se afastava deles. Se afaste dessa farsa, desse conto da carochinha, dessas pessoas que estão na frente ali no púlpito, se galgando, se dizendo líderes religiosos. Se afastem deles. Jesus disse para pegar deles somente o ensino. Mas não faça não conforme o que eles fazem, não. O que eles fazem, eles não praticam. Está em Cafarnaum. Sabe como Cafarnaum é descrita pelo profeta Isaías, quando Jesus Cristo aparece por lá, pregando o Evangelho e o reino de Deus? O reino de Deus está cumprido. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Sabe o que é que o profeta Isaías chama Cafarnaum? Região da sombra e da morte. Todas as hostes espirituais ali. Ali era a região da sombra e da morte. As trevas espirituais era grande em Cafarnaum, uma pobreza extrema, muito afastado do centro de Jerusalém, certo? Aquele povo era totalmente desprezado, escanteados, escorraçados. Qual o lugar pior hoje no mundo? As áreas ali da África, tem áreas ali de uma situação terrível. Vamos comparar para o tempo de Jesus Cristo? Foi Cafarnaum que ele começou. O profeta Isaías disse: na região da sombra e da morte a luz raiou. Era Jesus Cristo aparecendo. Ele começou a pregar: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Na cidade de Cafarnaum, a região da sombra e da morte, da pobreza extrema, da ignorância espiritual, de mais manifestações de demônios, justamente no foco de Satanás, a luz raiou. Não foi em Belém, não foi em Jericó, não foi em Jerusalém, certo? Foi em Cafarnaum, a luz raiou. De lá para cá ele começa a pregar. Então ele vai dar todos esses ensinamentos e ele retorna para Cafarnaum, que é a sua casa. Quando ele retorna, ele encontra um centurião. Centurião, irmãos, equivale até, pode até dizer que hoje é um sargento. Só que um centurião, um soldado, um oficial do exército do Império Romano, que era que dominava a nação de Israel, ele comandava 100 soldados, por isso o nome centurião. Ele tinha 100 soldados ao seu serviço. Era um oficial romano, chamado centurião. Esse centurião, ele era muito querido pelo povo ali judeu, pelo povo de Israel. Apesar dele comandar o exército invasor que estava dominando aquele povo, mas ele era muito querido por aquele povo. Por quê? Porque ele dava muitas esmolas, ele ajudava a nação de Israel, ele construiu a sinagoga, todos davam testemunho deste homem. Apesar dele ser romano, né? Pertenceu à nação de vários deuses que não adoravam o Deus de Israel, não seguia a lei de Moisés. Ele observava, lia e estudava a lei de Moisés. Ele já era mais ou menos um discípulo. Ele construiu a sinagoga. A sinagoga, irmãos, equivale a dizer a nós hoje a congregação que a gente participa.
uma congregação, né? Tem a matriz no centro, no bairro a gente tem as congregações. Pronto, eram sinagogas. Tinha um templo religioso construído por Salomão em Jerusalém, que era onde se devia adorar somente ali, e tinha as sinagogas espalhadas por todas as cidades do reino de Jerusalém. Né? As cidades em redor de Jerusalém tinham sinagogas. O que é sinagogas? Eram os locais onde os judeus se reuniam para ler a lei de Moisés, a Torá, a Bíblia judaica. Então eles liam ali. Nós tivemos o exemplo que Jesus Cristo entrou ali em Cafarnaum na sinagoga e leu ali em Isaías: o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim. Foi ali na sinagoga, onde eles se reúnem no sábado para ler, no dia santo, que é o sábado, para ler e estudar a lei de Moisés, a lei de Deus. Então ele construiu a sinagoga dos judeus ali. E os judeus, eles tudo davam testemunho desse centurião. O que esse centurião aconteceu com ele? Ele não procura Jesus Cristo, não. Apesar de ter todo esse bom testemunho do povo judeu ali, do povo de Israel ali, que era o povo de Jesus Cristo, o povo judeu, ele era romano, certo? E ele não procura Jesus Cristo, não. Sabe o que é que ele está com o seu empregado completamente doente à beira da morte. Então ele fala com os líderes religiosos, os anciões, irmãos, no tempo de Jesus, no tempo do povo de Israel, eram os líderes de cada cidade, eram o pessoal mais antigo, né? Eles eram versados na lei também, eles entendiam muito da lei, eles eram chamados de líderes do povo, eram os anciões, os mais velhos. Então, e todo o povo da cidade judia escutava os anciãos, eles dirigiam. Então, o centurião pediu aos líderes religiosos, os anciões, para irem até Jesus Cristo e falar com ele a respeito do seu empregado, do seu servo que estava muito doente na casa dele. E os líderes vão lá e falam com Jesus Cristo: olha, Jesus Cristo, o centurião, o servo deles, o centurião da nossa cidade, o oficial romano, ele está com o empregado dele muito enfermo, muito doente. E ele pede que tu vá lá, que tu vá e cure o empregado dele. E é justo, Jesus Cristo, que tu faça isso por ele. Por quê? Porque ele é muito bom com a nação de Israel, com a nação do povo de Deus. Ele construiu a sinagoga, ele ama a nossa nação, ele nos ajuda muito, ele fez muitos benefícios para a nossa nação, mesmo sendo romano, coisas que muitos outros romanos nos massacraram, nos feriram, nos humilharam, mas ele não. Este romano é diferente, Jesus. Ele nos ajuda sempre. Ele ama a lei de Moisés. Ele está sempre escutando. Hoje, ele equivale a dizer que nós chamamos hoje muitas pessoas que ainda não aceitaram Jesus Cristo, mas que sempre estão ali no templo, né? Participando dos cultos, nós chamamos hoje de amigo do Evangelho. Pronto. Mesma coisa era o centurião. Valendo salientar que amigos do Evangelho não resolvem, viu? É necessário aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Amigo do Evangelho é respeitar, achar bonito o Evangelho, respeitar, não dizer isso é a verdade, eu sei que é a verdade, mas agora eu não quero não. Isso não pode. Não pode não, irmão. É um risco muito grande que você está correndo. Não fique só achando bonito o Evangelho, não. Entre nele, aceite ele, certo? O Evangelho, ensino de Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse, então, quando Jesus escuta todo esse testemunho, ele diz, então eu vou lá e vou dar saúde ao servo desse centurião, já que assim vocês todos estão dando testemunho dele, então ele realmente é uma boa pessoa. Então vamos lá. Então foi Jesus Cristo junto com o povo ali, todo mundo seguindo eles, foi em direção ao centurião. É justo que faça as tais coisas, porque ele ama a nossa nação de Israel, sempre cuidou de nós, e ainda ele mesmo edificou a nossa sinagoga para estudarmos a Bíblia, a Torá, diante do testemunho do próprio povo a respeito daquele romano. Se é dessa forma, eu irei e lhe darei saúde. E assim Jesus Cristo seguiu em direção à casa do centurião, oficial romano. A multidão sempre foi atrás, né? Quando chega a notícia na casa do centurião de que Jesus Cristo já está vindo para curar o seu servo, sabe o que ele faz, irmãos? Esse homem, este centurião,
oficial romano, chefe de 100 soldados romanos, ele pega, manda mais 2 soldados seus, vão. Está vindo até aqui Jesus Cristo, o mestre Jesus Cristo, o mestre dos judeus. Ele vem aqui para sarar o meu empregado. Mas vão até ele no meio do caminho e digam tal coisa a ele. Encontrem ele no meio do caminho e digam tal coisa. E assim os soldados foram, né, irmão? Encontraram Jesus Cristo, os líderes anciãos que foi enviado pelo centurião, e toda a multidão que vinha seguindo ele, encontraram ele no meio do caminho. Sabe o que foi que o centurião mandou dizer a Jesus Cristo? Mestre, chegou os 2 soldados lá e disseram a Jesus Cristo: Mestre, o nosso oficial mandou dizer: Senhor, eu sou um homem com autoridade e tenho soldados à minha disposição. E digo a um, vai, e ele vai. Digo ao outro, vem, e ele vem. Mas mesmo com essa autoridade toda que eu tenho, eu não me acho ainda digno que um mestre como você entre debaixo do meu telhado pecador. E é por isso, ele quis dizer assim, o centurião, e é por isso que eu sei que tu és mestre também. Mestre muito maior do que a minha autoridade. É maior do que a minha. Eu sei que eu ordeno, mas eu ordeno e outros fazem. Mas a tua autoridade é tão maior do que a minha, que eu tenho certeza que se tu disser uma palavra daí, aqui, o meu servo vai ser curado. Essa era a fé daquele centurião. Ele estava dizendo a Jesus Cristo que ele tinha que ordenar e outro executar. Mas ele estava dizendo a Jesus Cristo que Jesus Cristo, a autoridade, o mestre Jesus Cristo, era tão maior, tão superior a ele, que Jesus Cristo não precisava ordenar e outro fazer não. Se Jesus Cristo dissesse uma palavra de lá de onde ele estava, o servo dele ali se levantaria logo curado. É fé ou não é? Ele reconheceu a autoridade. Ele se sentiu indigno da presença de um homem desse. Ele não quis nem que Jesus entrasse no telhado dele. Se sentiu tão humilhado, tão para baixo, certo? Diante do Mestre Jesus Cristo, que não quis que ele falasse de longe. Sabe qual é a resposta de Jesus Cristo? Eu digo a todos vocês, porque estava a multidão presente, os líderes religiosos, todo mundo ali presente, e os anciãos também estavam presentes, e os 2 soldados. Jesus olha para a multidão e diz: eu digo a todos vocês que nem mesmo em Israel, no meio do povo de Deus, no meio do povo judeu, eu encontrei tanta fé. É por isso que muitos que não são judeus, não são israelenses, virão do Oriente, virão do Ocidente, de todas as partes do mundo, e se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó, lá no reino dos céus. Depois Jesus Cristo se voltou para os soldados do centurião, aos 2 soldados, e disse a ele: vão e digam ao centurião que assim como ele creu está feito. Naquela mesma hora, irmãos, o criado do centurião ficou completamente curado, se levantou. Quando os soldados retornaram para a casa do centurião, encontraram o empregado são e salvo, já servindo ao centurião. Então o centurião perguntou aos seus soldados: mais ou menos que horas Jesus Cristo disse que meu servo estaria curado? E eles disseram: foi tal hora. Então o centurião viu que foi exatamente nesta hora que seu empregado se levantou para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos ajude a ter esta fé. Não ficarmos desesperados com as coisas desta vida. Tenhamos a fé do centurião. Uma palavra daí, Jesus, e tudo vai resolver. Tranquilidade, paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do seu Santo Espírito estejam com todos nós, hoje e para sempre. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a mim, que nos ajude a cumprir este Evangelho e chegar no lugar que nem os loucos errarão se seguir os conselhos de Jesus Cristo. Amém.